Olá pessoal, meu nome é Juliana Albuquerque e bem-vindos a mais um vídeo desse digníssimo canal. Roda a vinheta. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. O vídeo de hoje vai ser uma collab, na qual eu vou desafiar a minha amiga Carol, que também tem um canal aqui no YouTube, a fazer uma receitinha que eu faço e dá super certo, né? Inclusive, eu fazia dessa receita para vender, então eu vou desafiar a Carol a fazer coxinha. Será que a Carol vai conseguir? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber todos os meus vídeos. E sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Assim que você terminar de assistir esse vídeo aqui, você vai na descrição desse vídeo, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo, que vai ser do canal da Carol, e vai lá ver se ela conseguiu vencer o desafio. Conto com a ajuda de vocês, hein? Beijos! E até a próxima. Fiquem com o vídeo. Olá, galera. Então, começamos aí com 1 kg de peito de frango, né? Eu vou colocar na panela de pressão e vou adicionar 3 cubos de caldo de galinha dentro dessa panela. E vou colocar também água numa quantidade onde possa cobrir todo o meu frango, tá? Não pode ser menos que isso, tem que cobrir o frango. Mais ou menos aí umas 250, 300 ml de água. Seguido isso, eu vou tapar minha panela, vou levar ao fogo e deixar por aproximadamente no máximo 15 minutos e no mínimo 10 minutos no fogo. 10 minutos é o suficiente, porém eu gosto de deixar aí 15 minutos para ficar bem mais molinho. E logo assim que passar esses 15 minutos, eu volto aqui com vocês. Agora, com o frango já cozido, eu tenho mais um processo a fazer. Eu tenho que separar esse frango dessa água, né? A água fica assim bem amarelinha devido ao caldo quinó. Eu vou pegar uma panela grande, tem que ser uma panela grande, funda e bem espaçosa, para você poder mexer a massa muito bem na hora que for precisar mexer. Eu vou separar toda essa água, vou colocar essa água na panela onde vou fazer a massa e vou deixar o frango dentro da panela de pressão, onde eu vou desfiar. Eu prefiro desfiar o frango, gente, na panela de pressão, porque eu acho que é bem mais prático, melhor do que ficar desfiando na mão ou no garfo. Então, eu reservo a panela com a água da massa e na panela de pressão eu tampo ela novamente e começo a agitar ela para poder desfiar todo o meu frango. Aí, gente, após sacudir bastante a panela, né, como vocês viram, o frango fica assim, bem soltinho. Aí ele tá meio grudadinho devido à umidade, né, que tava de água na panela, mas ele fica bem soltinho, pronto para temperar. Agora vamos pro tempero. Agora em uma panela, gente, eu vou colocar meia cebola picada e 4 dentes de alho bem picadinhos, picadinho bem pequenininho. Vou colocar um fio de azeite, na verdade até exagerei, coloquei um pouquinho a mais. E vou deixar aí esse alho e essa cebola dourar, né? Até ele ficar bem douradinho. Agora, gente, eu tô acrescentando aí um pouquinho de açafrão. Eu gosto muito de acrescentar açafrão, né, na hora de temperar. Vou deixar dourar junto esse açafrão, cebola e alho. E logo em seguida eu vou jogar o frango e os demais ingredientes, os demais temperos. Gente, me perdoe, mas eu sou péssima para explicação. Com alho e a cebola, do jeito que eu gosto, né? Bem refogadinho, agora eu vou começar a colocar o frango. Gente, lembrando, se vocês podem colocar tomate, pimentão. Para você colocar isso, eu te indico colocar junto com o alho e a cebola na hora que você estiver dourando, para poder criar aquele molinho, né? Então, após jogar todo o frango, eu coloco os demais ingredientes. E são muitos ingredientes que eu coloco. Aí, de primeiro, eu coloquei um sachêzinho de sazon de frango de alecrim. Eu adoro esse sazon. Eu acho que ele dá um gostinho muito especial no frango.
Eu coloquei também um pouquinho de pimenta do reino. Vou adicionar aí também um pouco de colorau, né, para dar uma corzinha no frango, para não precisar colocar tanto extrato de tomate. Aí tô colocando o colorau. Vou colocar um pouquinho também de curry. Eu adoro curry, depois que eu descobri o gosto que ele dá no frango, eu sempre coloco. Quando eu vou fazer qualquer coisa de frango, eu sempre coloco curry. E eu vou misturar todos esses ingredientes ao frango, junto com o alho, a cebola e o açafrão que já estavam na panela. Eu vou misturando até ele pegar a corzinha, né? E coloco também agora um pouco de extrato de tomate, molho de tomate, como você chamar aí na sua cidade. E vou novamente misturar. Lembrando que esse recheio não pode ter caldo. Não pode ter caldo, porque senão depois vai te prejudicar na hora de fechar a coxinha, né? Você não vai conseguir porque vai ficar abrindo. Gente, lembrando, o recheio é livre. Você faz o recheio da forma que você achar melhor. Você usa as coisas que você está acostumado a usar. Não é necessariamente esses temperos que você tem que usar. Essa é a forma que eu faço o recheio, mas o recheio é livre. Com o recheio já pronto, basicamente, eu adiciono o cheiro verde, né? Salsinha, cebolinha, o cheiro verde. Eu gosto de adicionar assim no final porque ele dá mais o gosto. Ele dá um gosto melhor para o recheio. Eu não gosto de adicionar no começo do recheio, porque aí ele corre o risco de amargar um pouquinho. Então eu gosto de colocar sempre no final. E uma dica, se você quer um recheio bem cremoso, esse fica bem cremosinho, mas para você que quer um recheio bem mais cremoso, eu te indico a colocar requeijão. Nesse momento aí, antes de você colocar o cheiro verde, você adiciona um copo de requeijão e seu recheio vai ficar magnífico. E assim, gente, esse é o resultado do meu recheio, né? O recheio fica muito saboroso. Lembrando, sempre vai experimentando para você saber se tá bom no sal. Agora chegou a tão esperada hora da massa. Em uma panela, gente, na panela que eu despejei a água, né, do frango, agora eu vou adicionar 3 colheres de manteiga, de margarina, na verdade, cheias. Vou colocar também um pouquinho de açafrão e uma dica. Lembra aqueles 3 caldos de quinoa que a gente colocou no começo do cozimento? Eu te indico a não colocar no começo do cozimento, e sim agora, nessa parte aí, na hora de fazer a massa. Porque fica com um gostinho mais forte de frango na massa. Se você colocar só no cozimento, não vai ficar com um gostinho assim de frango, bem acentuado. Você colocando nessa hora aí, fica melhor. Colocando tudo isso junto da água, mexer um pouquinho para poder misturar o açafrão. E depois vou deixar no fogo baixo e esperar essa água ferver. E assim que começar a ferver, eu volto aqui com vocês. Agora, gente, com a água já fervendo, eu vou adicionar a farinha. Inicialmente, eu coloquei umas 500 gramas de farinha. Porém, ao total, eu cheguei a usar umas 700, 750 gramas. Porque a minha massa não estava pegando, não estava ficando assim do jeito que tem que ficar. Ao decorrer do vídeo, só com as 500 gramas, ainda estava muito, muito mole a massa e não ia ter como ela pegar mais firmeza, então eu fui adicionando mais. Se você tiver uma pessoa para poder jogar a farinha para você e você ir mexendo, ou vice-versa, eu te aconselho. No meu caso, não teve como, porque meu cameraman estava segurando o telefone, porque eu ainda não tenho tripé. Mas o processo é esse: você joga a farinha e não pode parar de mexer. Vá mexendo bem, né, até essa farinha ela incorporar totalmente na água que estava na panela. E vou dar uma dica, hein? Se você não tiver braço para poder fazer isso, você peça para alguém fazer, porque você tem que ter muita resistência no braço, porque conforme a massa vai pegando corpo, ela vai ficando mais pesada, então tem que ter bastante força no braço. Como vocês viram aí, não sei se deu pra ver porque eu acelerei o pedaço do vídeo, né? Mas eu coloquei mais farinha, igual eu falei que ia colocar. E a massa, ela fica assim, ó, gente, pesada. E você vai, o quanto você puder sovar, né, digamos assim, ela na panela, melhor pra você. Porque menos tempo você vai perder depois na bancada. Mas o processo é esse. Você tem que misturar a farinha na água até ficar mais ou menos nesse ponto aí.
Vá mexendo bem e quando a massa começar a desgrudar do fundo da panela, aí você vê que já está na hora de você desligar o fogo e ir para a bancada. Já com a minha bancada higienizada, aí eu lavei, eu gosto muito de fazer na pia por causa do mármore. Eu lavei minha bancada, passei álcool, higienizei tudo direitinho. Eu vou colocar a massa aí, esperar ela esfriar um pouco. Não espere esfriar totalmente. Deixa ela dar apenas uma mornada. Quando você sentir que você já tá conseguindo colocar a mão, aí você começa a trabalhar com ela. Mas antes disso, se você vê que tá muito quente para você, não coloca, porque senão você vai queimar os dedos. Passaram alguns minutinhos, né, e a massa ficou morna, e eu já começo a trabalhar com ela. Então, mão na massa. Você vai fazendo esses movimentos aí, né? Você pode perceber que a minha massa ainda estava um tanto quente, porque várias vezes eu fico assim, batendo as mãos, porque ela estava um pouquinho quente, eu não estava aguentando. Mas não, eu não gosto de deixar ela esfriar para poder trabalhar, senão ela endurece. Eu vou sovar aí essa massa durante uns 5 minutos, ou até você ver que ela já está bem lisinha e sem nenhum gruminho de farinha. Gente, o resultado da massa é esse, ó. Fica uma massa bem elástica. Não fica uma massa quebradiça, sem liga. A massa fica bem massinha. É uma massa muito gostosa. Dá vontade até de comer crua. Gente, após sovar, eu coloco a massa dentro de uma sacolinha plástica, tá? Sem nenhuma entrada de ar. Não pode deixar ela destampada, porque senão ela resseca e depois fica horrível para você trabalhar. Eu coloco ela dentro do saquinho e espero ela esfriar mais um pouquinho, até porque dá tempo do recheio esfriar também, porque quente, botar recheio quente, massa quente não dá certo. Agora vamos na parte da modelagem. Aí nessa xicrinha, gente, eu tenho um pouco de azeite, pode ser óleo, da sua preferência. Onde vai me auxiliar a poder abrir a massa. Eu vou ensinar 2 jeitos diferentes que eu trabalho. Eu gosto muito desse primeiro jeito, porque eu me adaptei mais a ele. Porém, né, no dia dessa que eu fiz essa receita, o segundo jeito foi melhor para mim. Mas os dois funcionam. A gente vai fazer uma bolinha e quando você perceber que a bolinha tá bem lisinha, né, sem nenhuma listrinha, a gente vai pegar, molhar o dedo no azeite e fazer assim, ó, um buraquinho com a pontinha do dedo e vamos abrindo as laterais. O azeite, ele facilita a gente a abrir assim, porque o dedo da gente desliza. Então a gente vai abrir bem e lembrando, não deixa a massa nos lados e no fundo fina, porque se você deixar muito fina, perdoa os gritos. Se você deixar muito fina na hora de você fechar, ela pode não fechar, pode rachar, ou então se ficar muito fina na hora que você for fritar, pode correr o risco de abrir. Eu ainda não sou nenhuma expert, né, em fazer coxinha, mas são coisas que acontecem comigo. Eu vou botar um pouco do frango. Você tem gente, né, que coloca frango até a boca. Eu não gosto de colocar porque todas as vezes que eu coloquei frango até a boca, na hora que eu fui fechar, elas racharam. Então eu coloco essa quantidade aí e vou apertando as laterais, sempre modelando com as mãos. Aperto bem as laterais e vou modelando assim, ó. Nessa parte eu tô fazendo pressão com os dedos, tá? Para poder ela não abrir, para poder ela ficar bem fechadinha. Esse é o resultado, gente, da nossa coxinha. Agora vamos para o segundo passo, né? A segunda forma de fazer. Assim como o primeiro, eu vou pegar um pedaço de massa, fazer uma bolinha. Porém, assim que eu fizer a bolinha, eu vou amassar, né? E vou ir modelando de acordo com a minha mão. Eu vou fazendo aí a cestinha de acordo com a minha mão. Se você quiser passar um pouco de azeite também no meio da massa para poder te ajudar, né, para poder facilitar na hora que você for abrindo, também pode, sem problemas. E lembrando, nunca deixar o fundo muito fino, nem as laterais, porque, né, como eu expliquei, a massa pode abrir na hora que for fritar, pode rachar na hora que você estiver fechando. E os demais processos são os mesmos. Eu vou colocar o frango, dar apertadinha no frango com a colher e logo em seguida eu vou fechar ela da mesma forma que eu fechei a primeira, sempre modelando com as mãos. Já no dia seguinte, gente, eu vou pegar meia panela de gordura. Lembrando, a gordura tem que cobrir as coxinhas, elas têm que ficar afundadas na gordura.
eu vou pegar a gordura e colocar a quantidade de coxinhas que você vê que dá na sua panela. No meu caso, eu coloquei 3. Daria até para colocar 4, mas eu preferi colocar 3. Como minha gordura não cobriu as coxinhas, eu peguei a espumadeira e fui levantando o óleo, né, jogando o óleo em cima das coxinhas, para ir fritando igualmente. As minhas estão prontas, bem douradinha. E lembra quando eu falei sobre não deixar a massa fina? Então, eu deixei, ó, e como vocês podem aí ver, abriu. Vê se tá gostoso. Não dá minha cara não. Eu vou te botar essa parte não, só se você deixar. Direitos autorais. Não. Tá boa? Check.